Olá, espectador do canal Análise Cidadã. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal para mais um vídeo. Eu sou José Pereira e vamos hoje estar analisando, comentando um pouquinho sobre a situação do nosso Brasil. E hoje em pauta, pessoal, a Lei Magnitsky, que o governo americano quer aplicar na vida do senhor Alexandre de Moraes e também do Paulo Gonet. E também aí o delegado da Polícia Federal, que estão aí na mira do governo americano, por eles terem aí ultrapassado o limite, evadir divisas de países com sanções e aplicações de algumas leis E uma certa feita, quando logo assim quando o Trump ganhou, falaram com o senhor Alexandre de Moraes e ele, em plenário, ele disse que ele só acreditaria nisso se ele visse um navio aportando no Lago Paranoá, em Brasília. E me parece que isso, pessoal, já é acontecido, porque ela está vindo para cima do senhor Alexandre de Moraes. Não obstante disso, em menos de 24 horas, eles reabriram um caso, uma investigação contra o Eduardo Bolsonaro, e em menos de 24 horas, entre Paulo Gonet, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, eles condenaram Eduardo Bolsonaro aí, né, pelo que ele está fazendo nos Estados Unidos, trabalhando lá pela liberdade de expressão no Brasil. Pessoal, para quem assiste nosso canal, eu venho falando isso há algum tempo e eu tenho dito que o Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Toffoli, Gilmar Mendes, esses homens estão até o pescoço. Eles hoje não trabalham mais no STF como juristas. Eles trabalham como político e querem abocanhar tudo. E quem assiste nosso canal e ouve sempre eu dizer que esses três homens, vamos botar esses quatro, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, eles não têm como mais voltar. Eles vão até o final. Esse aqui vai cair. Vai cair. Mas ele não vai se entregar, pessoal. Ele vai até o último estágio. Vão dedurar ele, vão entregar ele, sim. Mas ele por si próprio, eu creio que ele não se entrega. Não é à toa que, logo depois que saiu a notícia aí, que os Estados Unidos, através de Trump e Marcos Rubio, estão trazendo essa lei para poder condenar Alexandre de Moraes, Paulo Gonet e também o delegado da Polícia Federal, logo Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, já aí deram aí um contra-ataque, achando que é Eduardo Bolsonaro que está trazendo isso, mas não é. É essa aplicação sobre Moraes e Gonet e o policial da Polícia Federal, o delegado, é porque eles aí lutaram contra empresas americanas que estavam certas no Brasil, porque não queriam fazer o que eles queriam. Eles queriam que as empresas violassem a Constituição para poder fazer a vontade deles. E como as empresas não aceitaram, então eles sancionaram as empresas. E também prenderam os cidadãos americanos aqui no Brasil. Por isso que eles estão sendo sancionados. Mas o que é a Lei Magnitsky? Pessoal, a Lei Magnitsky, que vai ser aplicada, assim eu creio, sobre esses três homens, que é Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, tá? E também o delegado da Polícia Federal, é uma lei chamada de morte financeira. Morte financeira.
Uma vez que ela é aplicada sobre um cidadão, a pessoa não pode fazer mais nada a não ser com dinheiro vivo. Ele não pode ter conta no banco, cartão de crédito, não pode ter empresa aberta no nome dele, não pode fazer nada. Ele fica, entre aspas, vegetando na face da terra. Porque dinheiro para ele receber somente em espécie. Ela é chamada de morte financeira do tal que recebe essa lei. É uma lei que foi aí elaborada no governo americano para sancionar as pessoas, daqueles que passarem por cima dos direitos humanos de outras pessoas, como crime de guerra e outras coisas mais, como no caso desse aqui, que eles infringiram aí leis e também aí prendendo aí cidadãos americanos. O governo americano ele está minando o Brasil. Há pouco tempo, o secretário de Trump individual e o seu gabinete, e semana passada agora veio um general de 4 estrelas dos Estados Unidos conversar com os comandantes aí e generais do Brasil. Segundo eu ouço falar aqui, é que já tem uma papelada de 1000 páginas na condenação desse homem aqui. E ele pode ir até preso. Até preso. Só que essa lei, pessoal, não vai ficar só no Alexandre de Moraes. Agora, segundo o que a gente ouve, ela vai ser aplicada agora, no final de maio para junho, em Alexandre de Moraes. Mas 8 ministros aí do STF estão na lista, porque estão com prevaricação e também cometendo os mesmos atos que Alexandre de Moraes está cometendo na Corte Maior do nosso Brasil. E sem contar que outras autoridades de fora do Superior Tribunal Federal, né, como aí Tribunal Eleitoral do Brasil também, e também aí, pessoal, há outras pessoas como aí da Polícia Federal e de outros meios mais aí que estão aí, meio político, né, do meio político também, que estão aí brincando aí de estar trabalhando no Brasil em defesa da democracia, mas levando o Brasil aí a uma ditadura que eles próprios estão impondo no Brasil. Que essa lei venha, como eu falei nos dias aqui passados, eu não sei o que vai ser esse governo Trump, não sei o que ele vai ser para o mundo, mas por enquanto, se for para trabalhar na vida desses homens, para educá-los, que venha. Porque o que o Brasil está passando hoje, pessoal, não é nada obstante da Venezuela. E quem está fazendo isso? Os próprios ministros do STF brasileiro. Uma certa feita, eu vi uma entrevista de Lewandowski, ele dizia: estamos trabalhando no Brasil para o Brasil ter o semipresidencialismo. E é o que eles estão tentando fazer com Lula. Só que Alexandre de Moraes, Paulo Gonet e o delegado da Polícia Federal já caíram do cavalo. Como eu falei, eles não vão se entregar, principalmente isso aqui. Porque eles sabem que para ele não tem mais volta. Para Alexandre de Moraes não tem mais volta. Alguém vai entregar ele. Alguém vai fazer ele descer do pedestal aí. Porque se isso não acontecer logo, os próximos aí serão aí os outros ministros aí do Superior Tribunal Federal. Infelizmente, pessoal, brasileiro. É uma vergonha dizer isso. Eu não falo isso com alegria, porque era onde nós, cidadãos, depositaríamos, ou era para depositarmos, a nossa confiança quando precisasse de uma ajuda. Mas, infelizmente, aquilo lá se transformou. Exceto por alguma minoria que ali dentro estão. Mas vamos ver o que vai dar isso aí, tá, pessoal? Vamos ver o que vai dar isso aí essa semana aí. Eu estava olhando, pessoal, aqui a biografia do Paulo Gonet. O cara com uma biografia linda, principalmente agora, no final da sua carreira
o camarada joga tudo fora. O homem desse aqui que lutou tanto para chegar no STF, não chegou da forma mais brilhante, mas chegou. E quando chega, coloca os pés pelas mãos. O delegado da Polícia Federal, que estuda tanto para chegar a um cargo onde ele chegou, e quando chega lá, eles se acham semideuses e acham que pode tudo. Eles podem muito, mas não pode tudo. Disse há pouco tempo aí, uns 3 anos passados aí, 4 anos, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Podem muito, mas eles não podem tudo. E creio que a hora deles está chegando. O Brasil tem que se libertar desse tipo de prática. Que não fique somente neles, que venha para aqueles também que estão tentando aí derrubar o Brasil. Até o próximo vídeo. Até lá.